Seguimento com a palavra. Pedimos perdão por isso, mas faz parte do momento de distanciamento, de aprendizado, de tentativa de transmissão. Pedimos perdão por isso e vamos louvar o Senhor. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em teu amor. Pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em teu amor. Pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Tua graça, caio de novo em tuas mãos, caio em tua graça, caio de novo em tuas mãos, caio em tua graça, caio de novo em tuas mãos. Caio em tua graça, caio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em teu amor. Pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda.
Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o nosso descanso. Amém. Ok, nós estamos abordando aquela série, o restante do Evangelho. Hoje eu quero abordar o tema, a cruz, e como esse primeiro aspecto desse tema, a cruz, já morremos com Cristo. Esse primeiro aspecto da cruz, já morremos com Cristo. Depois isso vai ficar disponível no YouTube, com numeração, tudo da sequência dessa série. Então, eu queria lembrar que talvez eu passe por alguns fundamentos algumas verdades cristãs que eu não aborde mais profundamente nessa reunião, mas nas reuniões futuras eu vou abordar, tá bom? Vamos lá, eu queria pegar como texto base o texto de 1 Coríntios 15, no versículo 3. Texto. Hoje não consegue projetar? Tá. Então, nós vamos ficar sem a projeção hoje dos caracteres. Então, 1 Coríntios 15, no versículo 3. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Vamos orar, pedir que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê compreensão, nos dê revelação desses fundamentos do Evangelho, para que a nossa vida seja cada vez mais plena. Ore comigo. Pai, nós somos gratos por estarmos juntos, estarmos expostos à Tua Palavra. Seja esse um tempo da Tua edificação nas nossas vidas, que o Senhor edifique a cada um de nós, Senhor. Que o Teu Espírito fale profundamente com cada um de nós, derruba conceitos equivocados e que as Tuas verdades sejam implantadas em cada um de nós. Que o resultado seja o que o Senhor deseja, o que lhe agrada. Peço que o Senhor me conduza nesse tempo, que eu possa ser um auxiliador dos meus irmãos e irmãs, Pai. E toda a honra, toda a glória sejam creditadas a Ti por esse tempo. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Ok. Vou ler novamente esse versículo, de 1 Coríntios 15, 3. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Efésios 1, versículos 7 e 8, fala no mesmo sentido. Paulo fala repetidas vezes em suas epístolas, de Efésios, ele também fala assim, Efésios 1, 7 e 8. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da graça que Deus abundantemente sobre nós, derramou sobre nós, em toda a sua sabedoria e entendimento. E em Colossenses, capítulo 2, versículo 13, e quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados. Ok. Só lembrando, então, hoje a proposta é abordarmos o tema, a cruz. Nós já morremos com Cristo. Ok, então, ter os nossos pecados perdoados é um negócio assim tremendo. Tirar esse peso de cima de nós é algo assim fantástico, maravilhoso, Saber que nós estamos perdoados e justificados diante de Deus nos impulsiona nesse começo de caminhada cristã. Eu falo assim de um tempo, talvez você esteja vivenciando agora, alguém que recém recebeu o Evangelho, ou
se você já recebeu há um tempo atrás, você pode lembrar como foi, né? Reconhecer-se perdoado e justificado diante de Deus é um negócio assim maravilhoso, né? Que dava aquele impulso na nossa caminhada cristã, ou talvez esteja dando um impulso na sua. A gente se deleita, né, nessa graça de Deus. Mas depois de sermos perdoados, nós precisamos começar a viver a vida. E aí, deparamos com um problema. Como é que eu coloco isso em prática? Né? Como que eu consigo controlar os meus próprios atos? Como evitar o pecado daqui para frente? Como que eu faço funcionar, né? Então, a gente acaba constatando que o fato de termos sido perdoados não nos ensina a viver, né? E o fato de recebermos essa graça de Deus, né, de termos sido perdoados, resolve só esse aspecto, né? O que fazer com os nossos pecados? Eles estão perdoados, tá? Eles serão perdoados. O fato é que, até esse momento das nossas vidas, né, essa é a única revelação que a gente recebeu do Espírito Santo. Então, como viver a vida? Isso ainda não tinha sido revelado, né? Então, o que a gente faz para viver a vida? A gente tenta fazer com que a revelação do perdão dos pecados seja o suficiente para viver a vida. E não é, né? Então, a gente tenta viver a vida cristã, mas a gente não consegue viver ela muito bem. A gente peca um pouco, às vezes muito, né? Somos perdoados, né, a toda noite, confessamos os nossos pecados, somos perdoados. Às vezes, nas reuniões dominicais, né, a gente traz ali a carga de problemas, conflitos, né, que estamos dentro de nós, e, num momento ali de quebrantamento, confessamos os nossos pecados, somos perdoados. E a gente pode, assim, pecar por ação, pecar por omissão, mas a gente tem sempre a consciência, né, de que temos algo errado conosco e que precisa confessar diante de Deus, né? Porque Deus ainda não nos ensinou como viver a vida. A gente vai abordar isso no desenvolvimento dessa série, tá? Então, a gente só se preocupa com nós mesmos, né? E com os nossos pecados. E nos vemos sempre pelo ponto de vista externo, exterior, né? Como está a nossa conduta, como está o nosso desempenho, né? E como a gente se conhece bem, a gente sabe que dentro de nós não está tão bem assim, mas a gente procura deixar uma aparência de que está tudo bem. As pessoas nos perguntam, e aí, como é que você está? Está tudo bem. A gente sabe que não está muito bem. A gente se esforça para que nos vejam bem. Se esforça para que a nossa conduta pareça uma boa conduta cristã. A gente tenta manter o equilíbrio, mas, na verdade, interiormente, é como se fosse uma montanha russa, né? Então, quando essa emoção, né, causada pela salvação, né, por receber a salvação, quando ela passa, quando assenta as coisas, e a gente se descobre nesse círculo vicioso, né? Interiormente está aquele conflito, aquela sobe e desce, uma hora está bem, outra hora não está, não consegue manter o equilíbrio, né? E exteriormente você tenta manter uma conduta, uma vida de aparência. A gente tenta viver a vida cristã, mas procura ajeitar a conduta para parecer o mais adequado possível, né, com o que seria uma boa vida cristã. Na verdade, ele procura manter as aparências. E o fato é que parece que quando a gente estava perdido, a gente não tinha tanto conflito assim. E é um fato, porque quando a gente estava perdido, né, a gente vivia de acordo com a nossa natureza. Então, embora faltasse algo que nos completasse, o nosso viver era de acordo com a natureza. A natureza era a natureza caída, vivíamos de acordo com isso, estava mais ou menos em sintonia.
Agora temos uma natureza caída e uma nova natureza. E essa natureza santa conflita, né? Viver de acordo. Temos uma informação de salvação, mas continua algo muito desarranjado dentro de nós, há um conflito, né? E a gente vai conhecendo a Bíblia e fica assim, difícil viver com essa revelação parcial do Evangelho, né? Porque nós, na verdade, a gente tem só metade da revelação do Evangelho, que é essa metade do fomos perdoados. Nossos pecados foram perdoados, é uma verdade, mas não é o suficiente para viver. E a consequência disso é que a gente acaba reforçando um esforço próprio, um esforço que a gente chama da carne, né? A gente se volta para a nossa independência, para esse esforço próprio, nessa tentativa de alcançar o restante do Evangelho por conta própria, por esforço próprio, que é o que a gente pode definir como sendo uma religiosidade, né? A religiosidade em si. E a gente nunca vai conseguir, porque a gente foi programado, né, por Deus para falhar caso a gente tentasse viver a vida cristã pela nossa própria força. E só que isso a gente leva a gente a um desespero, né? Esse sentimento de condenação, de reprovação, né? E por que isso? Né? Por que esse conflito, né? Se nós travamos contato com algo assim tão precioso que é o perdão dos nossos pecados? Porque essa primeira metade do Evangelho trata apenas dessa questão dos pecados. Pecados, no plural, né? Porque Cristo, Ele morreu na cruz. Porque Ele morreu na cruz, os nossos pecados foram perdoados. Quer ver? 1 Coríntios 15, 3, fala isso, né? Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Ele morreu pelos nossos pecados, para sermos perdoados. Mas a Bíblia também revela que pecados, né, é algo que parece que habita em nós. Paulo fala disso em Romanos, no capítulo 7, versículo 17. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado, no singular, que habita em mim. Paulo começa a falar aqui de uma coisa diferente. Pecado e pecados são coisas distintas. Pecado, que Paulo revela aqui, é esse poder ou essa força que se rebela contra Deus e produz mais pecados. Herdamos esse pecado, né, que nos foi passado desde Adão por todas as gerações, né? Paulo também fala acerca disso em Romanos, capítulo 5, no versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, e por isso também, por meio dele, se diz o amém, para a glória de Deus por meio de nós. Todas as promessas de Deus são verdadeiras, e são reais, essa palavra fala assim, elas têm o sim, né? Não é que terão o sim, elas já têm o sim, né? Não é para o futuro, é para agora. Mas uma coisa, naquela elaboração que eu falei, né, que enquanto a gente se frustra por não viver agora as promessas e acha que precisa morrer para ficar livre desse corpo, dessa
armadilha, né, que nós já nascemos com ela, uma coisa a gente está certo, a gente precisa morrer. Mas a boa notícia que eu tenho para te dar, né, que o Evangelho nos dá, é que nós já morremos. Essa é a melhor das notícias. E nós precisamos sempre nos lembrar e nos apossar disso, né? Eu quero te convidar para entender melhor isso, né? Imagine a cena de Jesus sendo crucificado. Você já deve ter visto isso em vários filmes, várias filmagens, né? Imagine Jesus ali, né, sendo pregado na cruz, a cruz sendo levantada, ele agonizando, passando pelo processo de agonia, né? Ele dando o último suspiro, ele morrendo. Agora, deixe que o Espírito de Deus, né, ele já revelou a você, você já sabe disso, né? Mas deixe que ele te conduza nesse momento. O Espírito de Deus já revelou a você que Jesus era o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Santo, a oferta perfeita, né? A oferta de Deus por nós. Então, a gente, isso que eu te convidei, nós o vemos morrendo ali nos seus últimos minutos na cruz, né? O último suspiro, a morte. Agora, imagine você sendo transportada para o corpo dele. Você sendo inserido ali no corpo dele, naquele momento. Então, você sendo pregada, você sendo levantada, você agonizando, vivendo seus últimos momentos de vida, você dando o último suspiro, você morrendo. É isso que aconteceu. Nós morremos com Ele. Eu e você morremos com Ele. É isso que Paulo, quando fala aquele texto que nós sempre lemos sobre o batismo, né, que explica o batismo, está em Romanos 6, capítulo 6, versículos 3 a 6. Vamos lá. Fala assim: ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Qual que é a nossa dificuldade com esse texto? Entender essa palavra batismo. A tradução que foi empregada aqui, desse verbo batizar, né? Mas é um verbo que nós conhecemos mais pelo ato de batismo, né? Do mergulhar nas águas e sair das águas. Mas batizar significa imergir, né? Inserir, posicionar dentro, uma mescla da qual não se vê, é como se misturasse dois líquidos, põe lá, um de uma cor, outro de outra cor, mistura as duas cores. Você não vê mais separação, é essa imersão, imergir dentro, né? Então,
Vamos ler novamente essa passagem, substituindo batismo, batizar, por imergir. Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos imersos em Cristo, lembra que eu falei para você, se imaginando no lugar de Jesus, com Ele, né? Nós fomos imersos em Cristo, inseridos ali, naquele corpo. Todos nós que fomos imersos em Cristo Jesus, fomos imersos na sua morte. Fomos sepultados com Ele na morte pela imersão, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que a nossa velha natureza foi crucificada com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Nós vamos abordar isso mais detalhadamente em outra abordagem, tá? Hoje eu quero falar da questão, ficar na questão de morremos com Ele, o aspecto disso, reforçar mais o que é isso, o que é esse morrer com Cristo. É esse estar junto com Ele. E a Bíblia nos fala, né, que nós estávamos com Ele. Esse versículo fala isso, nós estávamos com Ele, passando por tudo o que Ele passou, né? Quando Ele morreu, nós morremos com Ele. Quando ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. Mas, vamos lá, o que é que morreu com Cristo? O que é que foi exatamente que morreu com Cristo? Porque eu estou vivo, né? Eu não pareço morto, estou bem vivinho, né? Você também. Se me ouve, você está bem vivo, bem viva. Não parece uma pessoa morta, né? Como é que podemos ter morrido com Ele? De novo, é uma pena não podemos projetar esses caracteres aqui hoje, porque eles auxiliam bastante. Mas quero pegar de novo uma passagem de Efésios, capítulo 2, do 1 ao 3. Falando assim, Ele, né, Cristo, lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles, também nós, todos, andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Paulo reforça, assim, a questão de como era a nossa natureza. Mas nós lemos ali que por nos termos sido inseridos, Deus nos inseriu em Cristo, né? Quando nós reconhecemos esse sacrifício, essa oferta de Deus por nós, do seu Filho, o sacrifício perfeito, nós aceitamos isso, Deus nos coloca junto com o Filho dele, naquela cruz, morrendo com Ele. Então, a fonte, e por que Deus fez isso? Porque a fonte daquela vida, né, o que movia aquela vida antiga nossa, precisava morrer. Jesus deixou isso bem claro, né? Ninguém corta um pedaço de pano novo para remendar uma roupa velha. Deus não fez isso conosco. Foi acerca disso que Jesus falava. Deus não fez um remendo na nossa vida, né? Ele fez algo novo, né? Como, não sei se vocês conhecem tiririca, né? Quem tem quintal, quem tem gramado na sua casa, acho que fatalmente conhece tiririca, né? Tiririca se corta por conta da nossa natureza adâmica. Esse é o velho homem, né? O espírito humano
habitado e escravizado pelo pecado. Mas Deus nos deu um novo espírito. Essa que é a boa nova, né? Faz parte da boa nova, né? E Deus havia prometido isso lá em Ezequiel, né? Ezequiel 36, 26 e 27. Ezequiel profetizava assim: eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos. Guardem e observem os meus juízos. Perceba aqui quem é o sujeito de toda essa profecia, de toda essa frase que nós lemos aqui. É Deus, né? Ele vai dar um coração novo, né? Um espírito novo, vai tirar de nós o coração de pedra, vai nos dar um coração de carne, vai pôr em nós o seu espírito e vai fazer com que nós andemos segundo a sua vontade, que observemos os seus juízos, né? Então, nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados, mas não estamos mais. Nós éramos filhos da desobediência, mas não somos mais. Expressávamos os desejos do nosso pai espiritual, que era Satanás, mas ele não é mais nosso pai. Agora nosso pai é nosso pai celestial. Éramos filhos da ira, mas não somos mais. Estávamos em desobediência a Deus, e Deus irado conosco, mas já não é mais assim. Então, mais um aspecto: como é que nós podemos ter sido crucificados com Cristo 2000 anos atrás, se nós estamos vivendo hoje? Nascemos no século XX, ou alguns aí no século XXI, né? Que me ouvem. Como é que aconteceu isso? Não foi fisicamente, né? Não fomos crucificados fisicamente. Isso não aconteceu no plano visível e temporal. Nós falamos disso na reunião anterior, né? Há uma linha, né, que separa o plano visível, uma linha imaginária, né, que separa o plano visível e temporal que nós vivemos de um plano invisível e eterno, que é o reino espiritual. Então, nós fomos crucificados espiritualmente, no plano invisível e eterno, né? No plano onde tudo é agora, que não é afetado pela ação do tempo, né? E é exatamente por esse motivo que o Cordeiro, né, que foi morto antes da fundação do mundo, no plano eterno, mas no plano visível, abaixo da linha, né, visível e temporal, ele foi crucificado há 2000 anos atrás. No plano invisível e eterno, ele sempre foi o Cordeiro imolado. No plano visível e temporal, nós estamos vivendo agora, eu e você, fisicamente, esse momento presente. Mas no plano invisível e eterno, nós fomos crucificados com Cristo. O nosso velho homem, herança de Adão, morreu com ele. Essa é uma realidade espiritual eterna sobre as nossas vidas. Então, para concluirmos essa palavra, né, esse tempo aqui de reflexão, eu queria ainda abordar dois aspectos, né, que está em que nós morremos com Ele e quando Ele morreu por nós. O aspecto sangue e o aspecto corpo, né? O sangue é que Ele derramou o seu sangue para o perdão dos nossos pecados. Nós já passamos por essa passagem aqui hoje, né? E o corpo, o aspecto corpo, é que nós estávamos com Ele na cruz, participando da sua morte, do seu sepultamento
e da sua ressurreição. É isso que nós celebramos a cada ceia do Senhor, que nós vamos celebrar semana que vem, né? Nós comemos o pão, né, e bebemos do cálice. O pão significa o seu corpo. Quer dizer que estamos unidos a Ele, né? Quando Ele morreu, nós morremos. Foi sepultado e fomos sepultados juntos. Ele ressuscitou e ressuscitamos com Ele. Sua morte é uma nova vida para nós. Foi a sua morte por uma nova vida para nós, né? O vinho significa o seu sangue. A sua vida pelo perdão dos nossos pecados. Sangue e corpo. Cristo morreu por nós e nós morremos com Ele. Nós não nos sentimos mortos. Nós não parecemos mortos. Nem costumamos agir como mortos. Mas em nosso espírito, né, em um determinado momento, o Espírito Santo revela a nossa verdadeira identidade. Uma morte que aconteceu e que nos transformou eternamente. Nós vivemos assim, né? Somos os mesmos, sentiremos as mesmas coisas e frequentemente nós vamos pensar as mesmas coisas. Mas nós sabemos disso. Nós não somos mais os mesmos. Nós temos essa dádiva de Deus, esse sacrifício que mudou a nossa realidade no reino espiritual. Embora vivamos com a mesma realidade no reino material e físico. No plano invisível e eterno, houve uma troca em nosso espírito. E uma vez que nós temos consciência disso, né, ela produz, por nosso intermédio, através de nós, né, uma qualidade de vida que difere de tudo o que o mundo já viu. É luz na escuridão, é isso que faz a diferença entre uma pessoa que se converte, que conhece as verdades, as promessas de Deus, e se apega a elas. Pouco a pouco elas vão se tornando realidade na sua vida física, natural, nesse tempo que vivemos agora. É luz na escuridão. O mundo vive na escuridão, mas você que aceitou a oferta de Deus, você recebe dessa luz. É ser alguém ligado no bem, não é uma vida egoísta, né? Porque você está conectado, né? É algo muito desejável, né? E o melhor de tudo já está em nós. Amém? Então, que essa verdade do Evangelho, que é uma metade da revelação do Evangelho, que nós já morremos com Cristo, que isso já é uma realidade nas nossas vidas, e o que isso já nos deu, que já é verdade, que eu e você, possamos viver apegados a essa verdade, não nos limitando pelo que vemos na nossa vida material. Porque é quando nos apegamos a essas verdades que Deus já falou que são verdades, que Ele já nos deu, é que pouco a pouco isso vai se tornando, vai transformando as nossas vidas, vai transformando o nosso viver. A minha oração é que o Espírito Santo continue falando com você acerca dessas verdades do Evangelho, e que você viva pelo que Deus já revelou, não pelas circunstâncias que você vê, porque elas são muito limitantes. Viva se apegando pelas verdades que Deus revelou, não pelo que te limita.
Que o Senhor te abençoe, que te dê uma excelente semana, né? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo sejam um fato na sua vida. Que Deus te abençoe com uma excelente semana. Um bom domingo para você.